Irmãos, graça e paz. Os irmãos me ouvem bem? Tá ligado aí? Então tá bom. Irmãos, nós vamos continuar hoje com a nossa exposição, a Carta aos Romanos, que temos feito já há um bom tempo. E estamos a chegar ao final agora do capítulo 5, ok? Como nós temos dito, a Carta aos Romanos ela é extremamente densa em termos teológicos e da justificação pela fé. Na última capítulo 5, de 1, nomeadamente pelo fato de termos sido justificados pela fé. Esse tema da justificação pela fé faz parte da tese... Tá ligado? Obrigado. Peraí. Assim, tá ligado? É aí que está ligado. Esse tema da justificação pela fé, ele faz parte da tese de Paulo lá no capítulo 1, versículo 16 e 17, a justiça de Deus pela fé, e é também um tema central na doutrina da salvação. A doutrina da salvação, como nós já tivemos oportunidade de estudar, ela tem várias facetas, vários aspectos que nós precisamos entender. Mas, se nós esquecermos todos eles, lembremos de um só, justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé em Cristo. Esse tema da justificação pela fé foi extremamente caro para os reformadores na época da Reforma Protestante. Por isso, dentre os chamados 5 solas que nós temos da Reforma, nós temos o sola fide, ou seja, somente a fé. Somente pela fé em Cristo que o homem é salvo, sem quaisquer méritos pessoais ou necessidade de sacrifícios ou de quaisquer atos religiosos. E no texto que lemos anteriormente, nós vimos que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Isso significa que nós estávamos longe de Deus, nós não queríamos de fato a Deus, o homem natural ele não quer a Deus, e muitos nem sequer reconheciam a existência de Deus, não queriam nem falar, nem queriam nem ouvir falar sobre Deus. Entretanto, Jesus fez aquilo que era necessário para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, é o que vimos na última mensagem, para que os nossos olhos pudessem ser abertos, os nossos olhos espirituais, para nós enxergarmos a maravilhosa graça de Deus. O sangue derramado de Cristo na cruz, como já tivemos até a oportunidade de cantar hoje aqui, livrou-nos da justa ira de Deus, cuja consequência seria a condenação eterna. E Romanos 3:25 indica-nos que o sangue de Jesus é a nossa propiciação, ou expiação, como é entendido, e está em outros textos também de uma forma mais abrangente. O que é isso? Propiciar significa aplacar, acalmar, satisfazer. E foi exatamente o que Jesus fez. Jesus propiciou a ira de Deus na cruz. Ele aplacou a ira de Deus na cruz. Ele acalmou a Deus na cruz, com o sangue dele. E nos tornou propícios a Deus. É isso que Jesus fez. Trazendo-nos, como vimos na última mensagem, a reconciliação. Então, o resultado direto da propiciação, da expiação, é a reconciliação com Deus que nós podemos ter através de Jesus. Bom, no dia de hoje nós vamos estudar a vida de 2 homens. Nós vamos estudar a antítese entre 2 homens. O que é antítese? É o contraste entre 2 homens. Né? Nós temos tese e antítese. Né? Então nós temos um homem e temos um outro homem. Opostos. É o que nós vamos ver hoje. Eles tomaram decisões contrastantes em suas vidas, que tiveram impacto sobre toda a humanidade. O primeiro teve um impacto, o segundo teve um impacto também, como os irmãos vão ver, muito maior. Gostava de ler com os irmãos o texto básico. Romanos 5, vamos ler dos versos 12 a 21, que é o texto básico de hoje. Depois nós faremos alguns comentários. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa,
Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, no verso 12, Paulo está a descrever aqui o primeiro homem, que nós sabemos foi Adão. Primeiro homem criado por Deus. Por causa desse homem, por causa de Adão, o pecado entrou no mundo. Quando a Bíblia fala essa palavra mundo, cosmos, ele pode significar mundo, pode significar humanidade, pode significar homem. Então o pecado entrou no homem, entrou na humanidade, entrou no mundo, entrou no cosmos, como de fato entrou por causa desse homem. Isso afetou toda a raça humana, sem exceção. No momento apropriado, um pouco mais para frente, nós vamos estudar, até uma irmã já levantou essa questão no culto de oração e eu fiquei de dar uma resposta para ela, mas eu pretendo trazer um estudo mais estruturado, que é a questão da origem do mal. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que o mal entrou no mundo? Por que aconteceu? Por que Deus permitiu? Quando que foi isso? Como que foi? Então nós temos algumas dúvidas sobre isso, então nós pretendemos estudar. Mas por hora vamos entender uma coisa, o mal já existia no universo. O mal já existia. Por isso que Adão e Eva sucumbiram ali a serpente, a tentação da serpente, que era Satanás, personificado ali no livro de Gênesis como uma serpente. Bom, o que eles fizeram? Adão e Eva, nós já estudamos isso. Eles tomaram uma decisão. A decisão deles foi colocar em causa a palavra de Deus. Entre a palavra da serpente e a palavra de Deus, eles caíram na conversa da serpente. Entre a cosmovisão de Deus e a cosmovisão da serpente, eles foram para a cosmovisão da serpente. E aí, ato contínuo, eles desobedeceram. Nós geralmente consideramos a desobediência como pecado, só que esse pecado já havia sido, vamos dizer, maturado nas suas mentes, nos seus corações, no sentido de serem rebeldes com relação a Deus. Então, o pecado de Adão trouxe para toda a humanidade a sua consequência, que é a morte. Foi a sentença que Deus decretou. Nós chamamos isso teologicamente de imputação de pecado, ou seja, atribuição de pecado. Por outras palavras, nós somos condenados por nossos próprios pecados, nossos próprios erros que nós cometemos, porque nós herdamos uma natureza corrupta. Nós pecamos porque herdamos uma natureza corrupta e pecadora da parte de Adão. Existia uma heresia, bem nos primórdios da igreja, de um cidadão chamado Pelágio, por isso que existe o tal do pelagianismo e o semi-pelagianismo, né? Que ele dizia o seguinte, bom, o homem nasceu bom, todo homem é bom, nasceu bom, mas aí ele, espelhado no que Adão fez, ele errou. Então o sistema toma o nome mal, a sociedade, as pessoas ao redor, então, ou seja, coloca o homem como sendo uma vítima da sociedade. E não é isso que a Bíblia diz. E por incrível que pareça, tem evangélicos defendendo uma posição muito parecida com essa. Tá? Então, o que Paulo fala é que houve uma imputação do pecado de Adão. Ele coloca isso claramente nesse texto. E é ensinado com muita propriedade aqui pelo apóstolo. O resultado imediato desse pecado de Adão foi uma sentença de morte. Morte tripla. Morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte física foi, sim, o primeiro sinal, né,
da desobediência deles e o resultado que Deus traria a cada um deles. Na história, só 2 pessoas não passaram pela morte. Foi Enoque, os irmãos podem ver na sua história lá, e o profeta Elias, que Deus levou embora no redemoinho. Foram 2 exceções em toda a história. O restante, todos passaram pela morte física, inclusive o Senhor Jesus Cristo. Todos passaram pela morte física. E todos nós vamos passar pela morte física, como consequência da sentença que Deus determinou lá no Éden para Adão. Mas junto com a morte física tem uma pior, que é a morte espiritual. Efésios 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso é morte espiritual. E precisávamos de um Salvador. E a terceira morte é a pior de todas. É aquela onde as pessoas vão ficar eternamente separadas de Deus, a condenação eterna. Então, o resultado do pecado foi a morte. O resultado da rebelião contra Deus foi a morte. E como que o pecado veio à tona? Como que nós sabemos disso? Como saber se o que alguém está a dizer ou fazer é pecado? Uma transgressão contra Deus. O que viria a ser um pecado? O verso 13 nos responde: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, o pecado continua a existir no mundo, a partir lá da desobediência de Adão. Porém, a lei, ela trouxe luzes para o pecado. O que ela fez? Ela expôs os pecados. Ela classificou os pecados. Pecados contra Deus, pecados contra o nosso próximo. E ela também deu nome para os pecados. Se nós vermos lá nos 10 mandamentos, apenas alguns exemplos: adorar outros deuses e fazer imagem de escultura é um pecado, pecado da idolatria. Tomar o nome de Deus em vão é pecado. Não santificar o dia para o Senhor é pecado. Matar, adulterar, furtar e assim por diante. Então Deus mostrou claramente pela lei, Ele escancarou o pecado, Ele mostrou o pecado, a transgressão. E pecado, nós lembramos, o sentido original da palavra é o de errar o alvo. Ou seja, nós nos afastamos de Deus e erramos o alvo nas nossas vidas. O verso 14, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Ele é um tanto mais contundente e até desafiador para a interpretação, mas ele complementa bastante a ideia do versículo 13. Desde o pecado de Adão até a promulgação da lei de Moisés, mesmo sem ter sido claramente identificado e classificado, o pecado acontecia normalmente na humanidade. A lei deu luzes, a lei apresentou, a lei mostrou o pecado, evidenciou o pecado. Vejam, por exemplo, os relatos do dilúvio. Por que Deus mandou o dilúvio? Porque teve o evento da Torre de Babel, que Deus mandou confundir as línguas. Foi juízo de Deus contra pecados que estavam sendo cometidos em grande intensidade. Qual que é a evidência disso? Morte. As pessoas morreram. Não tinha lei, mas as pessoas morreram. Por quê? Porque a sentença que Deus havia dado lá no Éden estava em pleno vigor. Então as pessoas morriam porque pecaram, à semelhança de Adão. Como diz o texto aqui, não necessariamente exatamente aquele pecado, mas pela natureza herdada, pecaminosa, nós cometemos pecados contra Deus. E aqui eu gostava de fazer 2 considerações importantes. Eu disse que esse texto é um tanto desafiador para a sua interpretação. Alguém poderia dizer assim: bom, não é justo uma pessoa morrer por pecado sem ela saber que é pecado, né? Como que pode? Porque uma pessoa morreu, ela não sabe que é pecado, e morreu por causa disso, né? É uma condenação injusta. Bom, lembre-se que Paulo, ele foi traçando toda a sua argumentação na sua carta para chegar aos pontos onde ele queria chegar, como foi o caso agora de falar sobre a justificação pela fé. Paulo já previu isso aqui lá no capítulo 1. Capítulo 1, que nós já estudamos, versículo 18. O que ele diz? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Os homens tinham uma revelação natural de Deus.
através da natureza, através de seu poder, através das evidências. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Mas, além da natureza, Deus revelou-se de uma outra forma. Vejam o capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, mesmo sem conhecer a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada onde? Nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, além da revelação natural de Deus, ele revelou-se ao homem pela consciência. O homem, mesmo sem ter algo escrito dizendo que aquilo lá é pecado, ele sabia que estava fazendo algo errado. Estava na consciência humana. E é isso que Paulo nos explica aqui. Portanto, a objeção de que é injusto a pessoa morrer sem saber do pecado, ela é inválida, né? Como o próprio apóstolo nos demonstrou aqui. Uma coisa importante que nós concluímos também aqui, olhando o verso 12, né, quando fala que o pecado de Adão passou para a humanidade, Paulo explica que essa imputação de pecado foi para todos a partir do primeiro homem, que foi Adão. Então, conclui-se o quê? Tendo lei ou não tendo lei, a humanidade estava sob a sentença de morte promulgada por Deus no Éden. Tendo lei, judeus que receberam a lei de Moisés lá, ou não tendo lei, gentios que nunca seguiram a lei, não eram feitos as coisas de Deus, não foram ensinados as coisas de Deus, tanto um como o outro morriam porque Deus colocou essa sentença lá no jardim do Éden. Aí alguém pode virar para mim agora e falar: Hilário, mas por que uma sentença tão dura assim? Por que Deus foi tão duro? Não podia ser mais light, mais suave, né? Uma coisa que nós não podemos deixar de pensar: o pecado é sempre uma ofensa enorme contra Deus. Nós muitas vezes não temos noção da sua extensão, mas o pecado é uma ofensa contra Deus, e é o que a Bíblia nos mostra. Tanto que para resolver o problema do pecado, Deus precisou sacrificar quem? Seu próprio Filho. O próprio Deus encarnado veio a esse mundo para poder resolver aquilo que nós não conseguiríamos resolver. Portanto, o pecado é algo muito mais sério do que nós podemos imaginar. Mas aí alguém vem, olha lá a história de Gênesis ali, da queda do homem, e fala assim: não, mas foi só uma fruta que eles comeram, não é tão grave assim. Não é tão grave assim. Podia ser Deus, podia ser um pouquinho mais bonzinho, né? Foi só um fruto que eles comeram ali, se enganaram, coitados, né? Eu diria que esse argumento ainda ecoa nos nossos dias. Quantas vezes você já viu algo assim: é só uma mentirinha, pequenininha, não vai afetar ninguém, não vai atrapalhar ninguém, não vai mexer com a vida de ninguém, né? Ou assim: eu roubei uma coisinha pequena, ninguém vai perceber, não vai acontecer nada, não vai prejudicar ninguém, né? No Brasil tinha um famoso, não sei se alguém já ouviu essa história aqui em Portugal, Bandido da Luz Vermelha. Foi um dos maiores bandidos, maiores ladrões que teve no Brasil, chamado Bandido da Luz Vermelha. Ele era conhecido porque ele andava com uma lanterninha vermelha de luz onde ele ia. E como que ele começou a carreira dele? Roubando jornais da vizinhança. Então, antigamente tinha aquele costume, talvez aqui em Portugal, não sei se tinha também, os jornaleiros iam entregar os jornais e deixavam nas casas. Aí ele roubava os jornais dos vizinhos. Provavelmente os pais iam falar: só uma criança, olha que bonitinho, pegou um jornalzinho, não vai acontecer nada, né? Só que aquilo lá fermentou aquele coração e se tornou alguém que contradisse o mandamento de Deus: não furtarás. E ele fez muito. Então, por isso nós lembramos, a essência do pecado, antes mesmo de uma concretização do ato em si, ela está nessa rebeldia nossa contra Deus, ou seja, colocar a nossa razão acima da palavra de Deus. Foi isso que o Adão e Eva fizeram no Éden. Entre a palavra da serpente e a palavra de Deus, eles se encheram de orgulho, falaram assim: não, vamos pela nossa cabeça aqui. E deu no que deu. Então,
faltou arrependimento, teve orgulho, e eles, por causa disso, o pecado deles passou a toda a humanidade. Ainda no verso 14, no final, Paulo diz que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Quem é aquele que havia de vir? Cristo. Né? O que isso significa? Na teologia, nomeadamente no estudo do Antigo Testamento, nós temos algo que se chama tipologia. O que é tipologia? São correspondências entre verdades do Antigo e do Novo Testamento. Correspondência entre pessoas, revelação sobre pessoas do Antigo e do Novo, sobre instituições do Antigo, instituições do Novo. Isso pode ter um caráter retrospectivo e profético. E quando essas tipologias, elas têm esse sentido assim de prenunciar alguma coisa que vai acontecer, elas são chamadas de prefiguração. Por isso Paulo usou esse termo aqui. Adão prefigurava aquele que havia de vir. Ou prefiguração pode ser também uma pré-significação. Vamos ver um exemplo clássico, para ficar um pouquinho menos teórico. Né? A Simone até citou hoje aqui na escola dominical, o rei Davi. Quem que o rei Davi prefigurava? Cristo, o verdadeiro rei dos reis. Um dos ofícios de Cristo é ser rei. E rei sobre toda a humanidade, sobre todo o universo. Davi, ele prefigurou Cristo, ele era um exemplo, ele era um tipo de Cristo. Quer ver outro exemplo? Nós vimos a instituição agora dos sacrifícios que tinha no Velho Testamento. Então, toda aquela ordem sacrificial que era feita para perdoar pecados. O autor dos Hebreus vai dizer o quê? Aquilo eram sombras do que havia de vir. Ou seja, aqueles sacrifícios prefiguravam, era um tipo do sacrifício definitivo que seria Jesus. Que Jesus iria morrer definitivamente, de uma vez por todas, pelos nossos pecados. Então o que Paulo está a dizer aqui no final do verso 14, que esse primeiro homem, Adão, ele prefigurava, ele prenunciava a vinda de um outro homem. E este homem seria Cristo, o Deus encarnado. E como ele prefigurava Jesus? Como nós veremos a seguir, por Adão o pecado e a morte foram imputados a todos os homens. Mas por Jesus foi imputada a justiça de Deus para todos aqueles que creem. Lembra-se da tese de Paulo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Consequentemente, vida eterna e salvação. De Adão herdamos condenação e morte. De Cristo herdamos salvação e vida eterna. E vamos agora então a algumas comparações entre Adão e Cristo, que Paulo começa a fazer a partir do versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre todos. Aqui ele apresenta a grande diferença que existe entre esses dois homens. O primeiro homem ofendeu a Deus, trouxe morte eterna a todos. O segundo homem trouxe a graça de Deus, muito mais poderosa do que a ofensa de Adão. O primeiro trouxe derrota para a humanidade. O segundo trouxe graça, trouxe vida e trouxe salvação. E o verso 16, ele traz um outro contraste que é muito relevante de nós aqui percebermos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas. Uma só ofensa, pecado de Adão, trouxe julgamento para todos. Porém, o dom da graça de Deus decorreu de muitas ofensas, decorreu de muitos pecados. Ou seja, o pecado de toda a humanidade estava sobre Cristo na cruz. Adão cometeu um pecado, nos afetou. Cristo tomou sobre si todos os pecados da humanidade, o teu pecado e o meu pecado. Aqui nós percebemos o poder da graça de Deus. Se um pecado apenas trouxe condenação e morte para todos, o que seria a junção de todos os pecados? Imagina o peso disso diante de Deus. E foi o que realmente aconteceu. A graça de Deus foi muito mais poderosa e suficiente para cobrir multidão de pecados. E o verso 17, ele complementa essa ideia. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Abundância da graça e dom da justiça. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então o escopo, a abrangência da graça salvadora
é infinitamente superior ao da ofensa, infinitamente superior ao pecado. E nos versos 18 e 19, então, Paulo resume o ensino que ele está tentando dar nesse texto aqui. Vamos ler. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Adão, uma ofensa, uma desobediência, que resultou em juízo, condenação e morte para muitos pecadores. Cristo, um único ato de justiça, obediência, morte de cruz, que resultou em justificação, que traz vida eterna e torna muitos pecadores justos, ou seja, declarados justos, justificados, como Paulo nos ensinou anteriormente. Uma coisa importante que nós precisamos também entender nesse texto, o que o texto está a dizer sobre tornar-se justos, não pode ser interpretado como muitos hoje, inclusive alguns teólogos liberais, defendem o chamado universalismo. Universalismo, o resumo do universalismo é o seguinte, todo mundo vai ser salvo. Assim como Adão pecou, passou para todo mundo, e Cristo veio e morreu por todo mundo também, todo mundo vai ser salvo. Né? Isso não tem qualquer respaldo bíblico. Porque a palavra de Deus nos mostra claramente, serão salvos aqueles que creem em Cristo. E Paulo esclarece bem isso em 1 Coríntios 15, 21 a 23. Então, caminho para o próximo livro aí. Vocês estão em Romanos, passem para Coríntios 15, 1 Coríntios 15, verso 21, o que Paulo fala? Visto que a morte veio por um homem, novamente ele usa o mesmo argumento que ele usou ali em Romanos, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos quem? Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então, somente aqueles que são de Cristo, que creram em Cristo, aqueles que estão unidos a Cristo, é que são justificados por Ele. E nos dois últimos versos, Paulo vai explicar aqui qual que é a função da lei. Então, falamos de lei, ele já havia falado sobre isso em capítulos anteriores, explicou bem a função da lei, a necessidade da lei. E ele vai falar novamente, vai relembrar o papel da lei. Ela evidenciou de forma vultosa e muito clara a ofensa, o pecado. Então, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A visão tradicional do judaísmo era de que a lei foi dada para restringir o pecado. Ou seja, vamos colocar umas leis aqui para acalmar o povo, para o povo fazer menos besteira. Vamos dar uma acalmada aqui. Não é para isso que a lei foi criada. Paulo destruiu totalmente esse argumento, essa teologia judaica, quando ele explica aqui o que realmente aconteceu. Ele argumentou que com o estabelecimento da lei, o pecado aumentou. O pecado evidenciou-se muito mais. Então isso mostra que o problema introduzido no mundo através de Adão não pode ser resolvido pela lei. A lei não é a solução para o pecado do homem. Podemos dizer que a lei expôs a gravidade do pecado, tanto qualitativamente, em termos de intensidade, em termos de repercussão, como quantitativamente, quantidade de pecados, pecado, muita transgressão. É isso que nós vimos. Mas a graça de Deus é maior e melhor, que é o que Paulo está a dizer aqui. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ainda que os pecados proliferem, tomem vulto, pareçam tão nocivos, contundentes, assustadores, a graça é muito mais poderosa para vencê-los. É isso que Paulo está a nos ensinar aqui. Por isso nós podemos dizer com segurança, há esperança para o maior dos pecadores, para aqueles que nós não acreditamos que podem mudar e serem salvos. Tem pessoas que nós falamos, não, esse aí vai ser difícil mudar, esse é muito ruim. Né? E pior, muitas vezes nós agimos à semelhança do profeta Jonas, que não queria que as pessoas fossem salvas. Aquele povo de Nínive é muito ruim, e eles eram realmente perversos, eram um dos povos mais perversos da terra, naquela época, naquela altura. E Deus mandou ele pregar, e Jonas falou, vou para Tarsis. Aí foi, teve naufrágio, falou, vou me jogar aqui para morrer. Não morreu, né? Foi parar lá em Nínive, teve que pregar. Segundo alguns pastores,
Foi o maior sermão evangelístico pregado. Muito mais que no dia de Pentecostes. De Pentecostes teve 3.000 conversões, lá teve mais de 120.000. Até o rei, a cidade inteira, toda, se converteu. E Jonas, ainda assim, ele não gostou. E foi reclamar com Deus, né? E ficou debaixo lá de uma moreira lá, e veio um verme, matou a moreira, e Jonas começou a reclamar que estava muito sol na cabeça dele. Não, isso eu quero morrer por causa desse sol na minha cabeça aqui, né? Então, pensa num profeta reclamão, pensa num missionário daqueles, né? Mas Deus falou para ele assim, olha, você está com dó aí por causa de uma moreira, um negócio que deixou de fazer sombra em você, não é eu de ter compaixão de Nínive, onde tem mais de 120.000 pessoas e animais, etc. Ou seja, Deus nos mostrou que aquele povo tão ruim precisava de salvação. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Pense em alguém ruim do seu espectro de convívio, né? Aquela pessoa precisa de salvação. A graça, há poder para todos. Como disse Paulo, o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há poder na graça para salvar o pior dos pecadores. Por isso, não desista de orar pelos perdidos, de testemunhar do Evangelho de Cristo para todas as pessoas. Por quê? Porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde a ruindade daquela pessoa parece ser tão grande, acima dessa ruindade está a graça de Deus, a graça salvadora, a graça que pode mudar, a graça que pode alcançar. E Paulo fecha esse texto, no versículo 21, com a razão pela qual a graça superou o pecado, para que o reinado da morte decorrente do pecado fosse substituído pelo reinado da graça, pela justiça de Deus para a vida eterna. E como isso foi possível? Como que essa justiça manifestada veio para justificar pecadores? Ele disse, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqueles que crerem em Cristo, portanto, estão unidos a Ele, reinarão com Ele em vida, isto é, vida eterna. Sem Jesus, irmãos, nós estaríamos a caminho da morte eterna, condenados sob a ira de Deus, desesperançosos de nossas próprias vidas. Mas Jesus Cristo, Ele faz toda a diferença para aqueles que recebem como Salvador e Senhor, para aqueles que creem nele. E já partir para a nossa conclusão, nós temos então essa antítese, esse contraste entre dois homens. O primeiro Adão, o primeiro homem, trouxe-nos a derrota do pecado e da condenação. O segundo Adão, segundo homem, Jesus, o verdadeiro Adão, ele trouxe-nos graça, justiça e salvação. Adão perverteu nossa humanidade, um ser que foi criado para a glória de Deus, para governar o mundo e dominar a criação sob o senhorio de Deus. Entregou-se à rebelião contra Deus e manchou a nossa identidade humana. Em Jesus, nós podemos ter a nossa humanidade resgatada. Podemos entregar nossa vida totalmente a Ele, com gratidão, e ter resgatado a nossa verdadeira identidade, que é viver para a glória de Deus. De Adão, nós herdamos uma sentença de morte. De Jesus, nós herdamos uma sentença de vida eterna. Enquanto a esperança de um novo mundo, que foi criado lá no Éden, foi destruída pelo pecado de Adão, Cristo desfez esta má obra de Adão, para que os crentes possam desfrutar de justiça e vida através de sua união com Cristo. O governo do mundo prometido a Adão começa a ser restaurado na pessoa de Jesus Cristo. Adão é a imagem da derrota. Jesus Cristo é a imagem do triunfo e da vitória. E voltamos lá para 1 Coríntios 15, para complementar o que estamos a dizer. 1 Coríntios 15, 55. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não tem pecado, não tem lei, não tem morte. Em Cristo nós temos de fato a vitória. Jesus Cristo é a única esperança para toda a humanidade. Só nele há salvação eterna. Jesus disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em nossa pregação do Evangelho, nós precisamos mostrar para as pessoas quem é Deus, a sua santidade, seu amor, sua justiça, sua bondade. E qual o estado que o homem ficou tão longe de Deus, afastado, pecador, perdido.
Mas a boa nova que nós temos, e por isso a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias, a boa nova que temos é que devemos apresentar àquelas pessoas que querem encontrar-se com Deus que a graça é muito mais poderosa que o pecado. Que com a lei ela tomou grandes proporções, o pecado tomou grandes proporções. E a sentença de condenação também veio sobre os homens, mas a graça superabundou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mediante arrependimento e fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo, nós podemos ter salvação eterna. O apóstolo João disse lá no seu evangelho, João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Irmãos, sem a graça de Deus, nós não teríamos nenhuma esperança. A nossa esperança está em Cristo. Meu irmão, minha irmã, lembre-se que a nossa verdadeira identidade não está na nossa profissão, não está na nossa formação acadêmica, escolar, não está no cargo que ocupamos, não está em alguma habilidade ou em conquistas que nós fizemos ao longo da nossa vida. A nossa verdadeira identidade, ela é somente resgatada na pessoa do segundo Adão, na pessoa de Jesus Cristo. A nossa identidade verdadeira deve estar em Cristo Jesus. Ele sim dá sentido real e verdadeiro para a nossa vida. Paulo chegou a essa conclusão. Paulo era um homem culto, bem instruído, zeloso de suas convicções e atividades como fariseu, tentava cumprir com todo rigor a lei de Deus, era um homem extremamente legalista, queria cumprir a lei de Deus, mas em Gálatas 2, 19 a 20, ele mostra para nós aonde que ele encontrou o seu verdadeiro significado na vida. Vamos ver? Gálatas 2, aí nós já podemos, com esse versículo, encerrar. Gálatas 2, 19 a 20. O que Paulo diz aqui? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. A lei era a coisa mais importante para Paulo. Ele era fariseu, seguidor da lei, perseguidor da igreja. Ele achou que estava perseguindo, achou que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo a igreja. Então, ele diz assim, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Eu estou pendurado com Cristo no madeiro. Isso para mim é mais importante. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu agora vivo na carne, que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo demonstrou qual que é o verdadeiro significado da vida para ele. É viver para Cristo. Nós vamos encontrar a nossa verdadeira identidade em Cristo. Aqueles que já trabalharam, fecharam um ciclo profissional, o Malmarinos é um exemplo, espero que vocês já me entender. Já passei por isso também. Às vezes tu trabalhas numa empresa, você tem lá um certo prestígio, as pessoas respeitam você, e faz coisas, realizações, está naquele ambiente. Depois que tu vais embora, que tu és reformado, tu percebes que tu era meramente um número. Ninguém mais lembra de ti, o irmão ali também já passou por isso, né, irmão? Então, já foi, acabou. Né? Ou seja, se eu colocar o meu significado na minha profissão, chega uma hora que eu vou, e agora? Qual é o significado da minha vida? Era a minha profissão, que eu fiquei lá 38 anos a trabalhar? Se eu não tiver o significado da minha vida em Cristo, eu vou me frustrar muito. Então, o significado da vida para o cristão é realmente ter a nossa identidade em Cristo. E que assim possa ser na nossa vida, vida de todos nós, e Deus possa nos abençoar. Amém? Irmãos, nós vamos agora, pouco antes da celebração da ceia, eu peço que as irmãs puderem chamar lá professoras e crianças também para participar. Obrigado, hein? Vocês dois. Se tudo a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado. Que maravilha esse amor!
mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, ser nesse sangue lavado, nós temos perdão do Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, pois em seu sangue lavados, nós temos perdão do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque podemos participar desse memorial, relembrando a morte de Jesus, relembrando também que Ele ressuscitou, que um dia Ele virá para buscar a sua igreja. Por isso nós celebramos, nós te louvamos, te agradecemos, porque podemos aqui realmente celebrar, Senhor Deus, o centro da nossa fé, a gratidão ao Senhor pela salvação que temos em Cristo Jesus. Que agora a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces e santas consolações do Santo Espírito de Deus estejam convosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém. Amém.